Paz do Senhor Jesus, quero deixar uma palavra ao seu coração. Quero ler em Salmos, capítulo 46, versículo 1. Salmos 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Bom, esse salmo, é um salmo da família de Corá, dos filhos de Corá, na verdade, e são cânticos, que eram entoados como uma forma de adoração a Deus e então, uma forma de adoração a Deus, e existem uma divisão de 5 livros, nos Salmos, e parte deles foi escrito por Davi, pelo rei Davi, alguns Salomão, e esses filhos de Corá também aqui entoaram alguns salmos, existem alguns desconhecidos, mas é importante a gente entender que normalmente os salmistas eles expunham o seu coração diante de Deus e enalteciam o poder de Deus, aplaudindo a grandiosidade de Deus, os atributos de Deus, a eternidade, a onipotência, a onipresença, a onisciência, e em muitas ocasiões essas pessoas estavam desesperadas, angustiadas, mas elas confiavam em Deus, e esses eram cânticos, são cânticos que nós aprendemos muito quando observamos eles. E esse Salmo 46, ele é do versículo 1 ao versículo 11, enaltece a fé perfeita em Deus. Então, quando nós confiamos em Deus, não há nenhuma adversidade, nenhum problema externo ou até mesmo interno que possa nos desestabilizar ao ponto de nos deixar desesperados, apesar de, por sermos seres humanos, nós tememos, pode acontecer o que aconteceu com Elias, apesar da pressão ali, de tudo que ele viveu, ele ficou com medo de Jezabel, porque ele havia confrontado os profetas de Baal e de Azera e havia vencido eles, pelo poder de Deus, e depois, por tanta pressão, por medo, ele teve um momento de fraqueza ali, A gente podia avaliar hoje, talvez dentro da psicologia, como o psiquiatria, como estresse ali pelo cansaço. A gente observa Deus tratando ele com sono, fez ele dormir, fez ele comer, fez ele dormir, e isso é um tratamento que de fato surtiu efeito na vida de Elias, do profeta. Aqui mostra a grandiosidade de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então aqui um local de refúgio, um local de proteção. Deus é a nossa fortaleza. Olha aí, Ele é o socorro bem presente na angústia. Quando nós estamos angustiados, Deus, Ele nos socorre, E hoje nós vivemos uma situação extremamente de doenças, emocionais, de pessoas que, às vezes, por não ter o amor da família, porque hoje nós vivemos na pós-modernidade, e há um ataque muito grande aos valores da família, e existem várias crianças, adolescentes, que não cresceram numa família estruturada, e normalmente essas crianças, essas pessoas, elas desenvolvem distúrbios psicológicos, traumas, que precisam ser tratados, e essas pessoas aí, a gente fala que elas sofrem bullying, e às vezes algumas pessoas até um nível muito alto de suicídio de jovens, de adolescentes, infelizmente nós vemos muito isso, e essas coisas acontecem muito por falta também dessas pessoas confiarem em Deus e conhecer de fato Jesus. Apesar de sermos do nosso país ter, da civilização ocidental, ter a base cristã, nós não vivemos um cristianismo verdadeiro, bem profundo, que pode nos levar
a ter um encontro real com Cristo, né? Infelizmente, muitas pessoas que se dizem cristãs, elas não tiveram um encontro real com Cristo e vivem uma vida tipo de legalidade, né? Porque falta às vezes aquele encontro real que transforma a vida da pessoa. Então, quando nós temos Deus como nosso refúgio e fortaleza, e Ele é o socorro bem presente na angústia, nós não temeremos, né? Olha a comparação que ele faz, ainda que a terra se mude, ou ainda que os montes se transportem por meio dos mares, ainda que ele faz várias comparações, né? Que as águas rujam e perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Então, não há necessidade de temer, porque Deus está no controle de tudo. Então essa é a fé perfeita em Deus. Você, né, está aí numa situação como Paulo e Silas, apanhou, foi preso, estavam na segunda viagem missionária e estavam cantando e adorando a Deus. Como que explica isso? É a presença de Deus, é a paz que excede todo entendimento e guarda os nossos corações. Nós não nos movemos ou nos alegramos simplesmente pelas circunstâncias que nos cercam, mas sim pela presença de Deus, pela certeza de que nós temos a vida eterna e nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, estarmos sempre olhando para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé e que vai nos ajudar a vencer, porque há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Esse salmo ele é fantástico. Depois você leia ele todo, né? E é importante que nós tenhamos essa fé perfeita em Cristo e em Deus, e a gente consiga sorrir mesmo em meio à guerra, mesmo em meio aos vários problemas que nós enfrentamos. Deus está no controle de tudo e nós, aqueles que são salvos, né, que foram transformados, ansiam em estar com Cristo na eternidade, e se Deus quiser, em breve nós estaremos com Ele nessa vida eterna maravilhosa que Ele concede a todos aqueles que creem. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.